Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da maternidade, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, é que a maternidade, ela costuma ser um grande valor, né, para a maior parte das pessoas, né? E realmente, né, é algo que eu considero positivo, né? Considerando que para eu estar vivo nesse momento e ter essa oportunidade evolutiva, né, de aprender, basicamente eu precisei, né, de um pai e uma mãe, né? E eu diria, né, que qualquer pessoa viva no mundo de hoje, ela já meio que nasce devedor dos pais, né? Sobretudo se os pais, né, cuidaram da pessoa, né, minimamente, né? E eu, né, fazendo um exame de consciência, eu sei, né, dei muito trabalho a meus pais em muitos sentidos, né? E gostaria de expandir, né, um pouco essa questão da maternidade, levando em consideração o paradigma consciencial, né? Reintroduzindo, né, o conceito das gestações conscienciais, os GESCONs, né? E ao contrário, né, da gestação humana, as gestações conscienciais ela tem como fim, né, ajudar muitas pessoas e não só, né, uma pessoa como na gestação comum, né? E na avaliação, né, do professor Valvieira, isso seria mais importante, né? A gestação consciencial seria realmente mais importante do que a gestação humana, né? E a gestação consciencial, na concepção do professor Waldo, ele meio que seria feito, né, por meio de livros e cursos, e ou recentemente, né, com outros objetos, né, que ajudem a humanidade ou um grande número de pessoas, né? E em conscienciologia, né, e se fala muito sobre a questão da antimaternidade como forma, basicamente, de contrapor, né, aquela maternidade acidental, né, e aquela maternidade sem uma espécie de ponderação, né. E o conceito de antimaternidade também se contrapõe à questão da ideia, né, de que todas as pessoas precisam ter filhos, né, para evoluir, né. E para mim está claro, né, que ter filhos é sempre uma questão muito pessoal, né, e que muitas vezes há uma grande pressão, né, social para que um casal tenha filhos, né. Muitas vezes até mesmo antes da pessoa conhecer suficientemente a outra pessoa, de fato, né, além também de conhecer a turma, né, da família e dos amigos dessa outra pessoa, né. E o tema, né, antimaternidade, eu acredito que não se refere especificamente à ideia da maternidade, mas da minha compreensão, né, da ideia de falta de planejamento e a questão também, né, da maternidade impensada e inesperada, né. Sempre cabe, né, advertir que quando a pessoa ela tenta, né, realizar um empreendimento evolutivo junto, né, uma gestação consciencial junto com uma gestação humana, a pessoa corre sérios riscos, né, de não fazer nenhuma das duas tarefas direito, né. Ambas as tarefas elas podem ser meio capenga, né, ser meio meia boca. Uma pessoa que ao mesmo tempo tenta fazer a gestação consciencial e a gestação humana, né. E ressalto, né, que o próprio professor Valdo Vieira, ele teve um filho, né, e ele costuma ser enquadrado como o primeiro inversor existencial, né. A inversão existencial seria justamente uma técnica de vida, né, criada pelo professor Waldo, que tem como objetivo, né, final, né, atingir a condição de ser desperto ainda nessa vida, né. O ser desperto é a condição, né, do desassediado permanente total. É uma condição em que basicamente a pessoa ela não sofre mais com os assédios das outras consciências, né. É uma pessoa que tira esses assédios de letra, né. E se você acha estranho, né, alguém ter criado, né, uma técnica de viver, né, provavelmente você não refletiu ainda sobre grandes feitos, né, na humanidade, né. Eu diria que para uma pessoa, né, que tem grandes aspirações, uma pessoa que quer realizar, né, grandes coisas, uma técnica de viver faz todo sentido, né, faz muito sentido. E existe meio que uma classificação deturpada, né, dentro da própria conscienciologia, que se uma pessoa tem filhos, ela é classificada automaticamente como uma reciclante existencial, e se ela não tem filhos, ela é classificada como uma inversora existencial. Na minha concepção, né, isso é meio que uma super simplificação, né, dos conceitos propostos pelo próprio professor Walden, né? E eu diria também, né, que há dois argumentos em favor, né, de um casal esperar um tempo, né, para atingir a maturidade antes de ter filhos, até cerca de seus 35 ou 40 anos, até mesmo levando em consideração, né, o interesse, né, da própria criança a nascer,
que é basicamente, né, o fato é que nessa idade, né, a pessoa, por ser mais experiente, ela vai poder ser um pai ou mãe melhor, né? E o segundo argumento seria justamente que a pessoa, né, nessa idade, ela pode ter mais economias para receber melhor, né, essa consciência que está renascendo, né? Então, em época, né, de gravidez de baile funk, né, é sempre oportuno a gente questionar essa questão da maternidade em favor, né, da própria futura criança, né? Eu diria que também uma criança, né, sem um pai, ela pode ser futuramente, né, um grande problema, né, para a sociedade, né? E ainda, né, sobre essa pressão social, né, para se ter filhos, há pais, né, que podem eventualmente sofrer, né, com a chamada síndrome do ninho vazio. E são pessoas que ficam meio deprês, né, pela decisão dos filhos de não terem filhos, né. E nesse sentido é necessário algum trabalho em cima disso, né. E há ainda, né, a ideia, né, de que nosso planeta, né, ele tem um espaço finito, né, nosso planeta não é infinito. E ele tem uma quantidade limitada de recursos, né. E não tenha dúvida, né, que a nossa técnica, né, de produção de comida, né, aumentou bastante, né. Mas nada garante, né, que a gente consiga superar, né, os limites físicos, né, do nosso próprio planeta, né. Especialmente se a população continuar crescendo, né, de forma indiscriminada, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje. Gostaria de finalizar com a nossa clássica recomendação na arte. E eu diria, né, que há várias produções, né, interessantes no intuito, né, de mostrar a dificuldade, né, da maternidade na adolescência. Eu recomendaria revisitar uma série lá dos anos 90, chamada Confissões de Adolescente, que meio que retrata, né, a questão junto com outras questões também da adolescência, né, típicas da adolescência. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você curtiu, dá o seu curtir aí, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta aí. Se você quiser ajudar a gente, compartilhe isso com a gente. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.